As transformações tecnológicas servem aos seres humanos de diferentes maneiras. Tanto atuam no sentido de favorecer o crescimento, quanto no de limitá-lo, no de ampliar a capacidade de escolha e no de cerceá-la. O tema da liberdade é relevante nesse assunto do desenvolvimento tecnológico, porque a questão dos alcances e limites das escolhas individuais é um assunto central da consciência. E a tecnologia introduz variáveis nos processos decisórios, que nem sempre são controláveis pelas pessoas e pelas sociedades. Sem liberdade, não se pode avaliar a natureza dos próprios atos ou dos próprios pensamentos. E não há, portanto, condições para a melhoria ética, moral, da capacidade de discernimento. E o que vale para a pessoa, vale para as sociedades também. Por isso, nenhum modelo político que pretende ser coercitivo da capacidade humana de exprimir-se dura muito tempo. A liberdade é uma necessidade para o crescimento. A construção da rede, da internet, como todo processo de inovação tecnológica, apresenta sinais paradoxais nesse sentido. A internet liberta o indivíduo do seu meio imediato, mas cria condições nunca antes vistas para seu controle e manipulação. Permite a ampliação das relações interpessoais, mas também o absoluto isolamento da pessoa. A situação complexa da disposição dos conteúdos na internet coloca igualmente a questão da natureza e qualidade das escolhas individuais. A quantidade dissolve a qualidade e não propicia para muitos substância para um juízo claro no ato da decisão. Nesse sentido, a rede coloca também em xeque a liberdade, que é igualmente a capacidade de escolher com pertinência. Fornece elementos para a escravidão do pensamento e continuidade de escolhas equivocadas. No entanto, em que pese tal aspecto da questão, não há muitas dúvidas de que, do ponto de vista da política, e enquanto meio, a rede, a partir de equipamentos financiados pelas próprias pessoas, possibilitou o desenvolvimento de um ambiente propício à expressão de múltiplas opiniões. Isso ocasionou, usualmente, temores quanto à sua dimensão emancipatória, entre aspas, por forças políticas diversas, como anotaram Andreas Busch, Patrick Tyner e Anna Brandley em recente estudo. O que significa que a internet, como todas as mídias, e por conta do seu particular fortalecimento do indivíduo, introduziu graus variáveis mais expressivos de tensão política. A rede desafiou antigos monopólios de difusão e organização de ideias e de informações. Dois eminentes estudiosos da política na internet, Stephen Ward e Rachel Gibson, no entanto, anotaram que tal problema não decorre apenas da internet em si. Já existia uma crise política crescente derivada do esvaziamento das antigas organizações de massas, como os sindicatos e os partidos, nas últimas décadas do século XX. Podemos deduzir, da posição deles, que não foi a internet a única responsável pela tensão política recorrente. A internet apresentou-se como uma solução para um problema de representatividade geral e acabou por potencializar a crise dessas instituições. A rede ofereceu algumas soluções para a organização e ação políticas com novas perspectivas de recrutamento e ativismo. Estas tornaram-se capazes de amparar demandas as mais diversas, outrora não possíveis de ser amparadas pelas naturalmente centralizadas direções partidárias ou sindicais, cujos modelos vinham do século XIX ou início do século XX. A internet também permitiu que pessoas pudessem se organizar de acordo com seus próprios interesses políticos e gravitar em torno deles, sem a necessidade de subordinação a grupos organizados do poder. Diversos mecanismos da rede ajudaram a criar relações de confiança e convivência entre indivíduos que puderam reafirmar posições, produzindo muitas vezes conhecimento próprio, ou consolidando posições que não eram consideradas pela mídia e pelas instituições políticas tradicionais. Esses grupos políticos novos emergiram, assim, na sociedade, criando seus próprios meios de difusão de informações, que, por sua vez, também passaram a competir com as mídias tradicionais. O grande problema do universo político passou, portanto, a estar ligado a uma nova realidade da organização das políticas de opinião na sociedade. Observemos que quando Elizabeth Noelle Neumann concebeu sua teoria sobre a espiral do silêncio, se referia a um mundo, o da sua época, no qual a mídia impressa e radiotelevisionada controlava as informações
e trabalhava para colocar opiniões divergentes dentro de um universo de isolamento, a chamada espiral de silêncio. Como os seres humanos temem o isolamento, essa era uma forma de garantir o império das opiniões dominantes, pois opiniões divergentes significavam ostracismo e invisibilidade para quem as tinha. É claro que Noelle Neumann advertiu que aqueles que não temem o isolamento podem sempre mudar a opinião pública e o fazem precisamente pelo seu destemor. Este destemor traduz, na sua persistência, a força de uma dada convicção divergente, o que assegura à dissidência a sua possível vitória futura, sendo sua sobrevivência já vitória presente. Mas ela tratava o assunto no âmbito das antigas mídias. Ora, a internet criou novos mecanismos para a ruptura das espirais de silêncio, ou para torná-las inviáveis, ao transformar o isolamento em núcleo de produção de ideias plenamente capaz de expressão. Num livro particularmente importante, A Internet e a Cidadania Democrática, Stephen Coleman e Jay Blumler chamaram a atenção para o grande significado de pessoas silenciadas começarem a falar umas com outras. Trata-se de um relevante ato político, eles escreveram, pois, a partir do simples processo de comunicação, emerge a oportunidade de que eles subsequentemente vejam-se envolvidos em ação coletiva. Entende? Encontrando-se associação entre silenciados, o diálogo torna-se assim, com grande rapidez, contra-discurso. Inviabiliza a espiral de silêncio e, portanto, torna-se força dotada de capacidade de mudar a opinião dominante. Bush, Steiner e Brenly discutiram como, de um momento inicial, onde a liberdade na internet foi considerada o seu próprio fundamento, passou-se gradualmente para a gestação de diversas formas de regulação por parte dos Estados e, principalmente, de autorregulação, que implica, segundo eles, em perdas nas liberdades civis. A tentativa dos Estados ou das redes sociais em controlar esse processo, no entanto, não deve ser mais bem-sucedida a longo prazo que as anteriores tentativas de circunscrever opiniões não dominantes ao silêncio pela mídia impressa e rádio-televisiva. Em grande medida porque, tanto na época de Noelle Neumann, segunda metade do século XX, quanto agora, a necessidade de romper silêncios é a de desafiar paradigmas dominantes que, de forma normal, usualmente são superados pelas transformações do mundo real. Quer dizer, de alguma forma, há sempre a necessidade de se romper silêncios porque as realidades mudam, os paradigmas mudam e é necessário que se ouçam coisas divergentes. Tais transformações exigem a ruptura do silêncio imposto ao alternativo ou dissidente, ruptura entendida como ato de liberdade, ato de potencialização da consciência. O objetivo dessa liberdade é permitir que as escolhas sejam mais adequadas aos desafios do momento, que se possam ouvir diferentes vozes na sociedade, e se propicia, assim, o favorecimento da criatividade e da inteligência. Os silêncios rompidos podem trazer muitas coisas, inclusive soluções. O Brasil vem sendo rapidamente inserido na rede. Em 2017, segundo o IBGE, 123 milhões de pessoas passaram a integrar a internet, chegando a quase 70% da população brasileira. O percentual de domicílios que utilizavam a internet subiu de 74,9% para 79% de 2017 para 2018. Tais números configuram uma realidade cuja consequência imediata é a possibilidade de emergência de muitos silêncios existentes no país. Lidar com esse processo exige, e continuará exigindo, a todos aqueles que o vivem, muita generosidade, muito equilíbrio, imensa capacidade de entender a paradoxal natureza da condição humana, bem como os desafios cada vez maiores postos pelo desenvolvimento tecnológico. O problema, como bem escreveu Barbara Tuchman, é que a insensatez é uma força histórica relevante, que move as pessoas principalmente por conta de suas expectativas e ilusões. Segundo Tuchman, os humanos entendem que suas fantasias devem ser sempre mantidas, mesmo quando a realidade aponta impossibilidades para isto. Por isso os atos insensatos, porque desvinculados do real, não sintonizados com o que é. A insensatez é força sempre presente, principalmente nos momentos em que a sociedade é colocada diante de realidades
que desafiam suas ilusões de estabilidade ou de sucesso contínuo. É o caso dos surtos das doenças contagiosas. William Hyde McNeill foi um historiador norte-americano. Na sua vasta obra, existe um livro muito conhecido, de grande profundidade, Pestes e Povos. Nesse livro, McNeill discutiu o papel histórico das pandemias e das doenças contagiosas. McNeill sugeriu a tese de que essas criaturas, micro-organismos, bactérias, vírus, atuam como agentes relevantes do ponto de vista histórico. Segundo McNeill, vários tipos de doenças infecciosas afetaram os negócios humanos tanto nos tempos antigos quanto nos modernos. E é necessária uma completa compreensão, ele diz, no entendimento da história, do papel dos seres humanos no equilíbrio da natureza, e ninguém pode duvidar que a ação das doenças infecciosas nesse equilíbrio foi e permanece sendo de essencial importância. O que disse McNeill, de uma forma muito particular, é que a humanidade está inserida numa rede de relações que transcende seu universo próprio, e que a aceitação desse fato é importante para entender as limitações da capacidade humana ou a sua precisa e real natureza. Na verdade, os seres humanos não são, em absoluto, senhores de sua história, nem da sua própria realidade, como não o são da vida. Eles estão inseridos num universo maior, onde o extraordinário predomina e a morte é presença absoluta. Ou seja, embora as sociedades se vejam como infinitamente potentes na sua capacidade de gerir seu presente e seu destino, existem diversos acontecimentos que demonstram suas limitações essenciais nesse sentido. Um deles são as doenças contagiosas, mas principalmente as pandemias, pelo seu caráter massivo e evidente. É natural, portanto, tendo em vista as diversas ilusões existentes sobre a nossa segurança e possibilidades, que nos tornemos insensatos na preservação das diversas fantasias que temos sobre nós mesmos. Sempre foi assim. Durante a Peste Negra, de 1347 a 1351, muitos foram unânimes em apontar os judeus como responsáveis por tudo aquilo. Outros, no entanto, culpavam a Igreja por esses males. Entendiam que os pecados dos sacerdotes atraíam sobre eles e os demais cristãos muita dor e sofrimento, inclusive a peste. A perplexidade gerava a insensatez. A fonte dessa perplexidade era a constatação de que os seres humanos não podiam ter o controle de tudo. Eram os judeus ou os sacerdotes responsáveis por tudo aquilo? Nenhum dos dois, na verdade. A peste era um evento extraordinário que apenas tornava patente algo que todos sempre souberam. A morte é um essencial e intransponível limite da existência. O mesmo ocorre hoje. No mundo da internet, todos os silêncios, toda a perplexidade, toda insensatez podem, como vimos, aflorar. E muitas ideias, opiniões, acusações se desenvolvem para, de alguma forma, compensar nossa fragilidade essencial diante da existência. É evidente que devemos manter o bom senso e a serenidade em todos os momentos da existência, principalmente nos de crise e principalmente em tempos de internet. Durante a gripe espanhola de 1918 a 1920, as manifestações de perplexidade diante de nossa natural fragilidade eram contidas pela mídia. Pouco havia a se dizer, porque tudo que era dissidente, que causava pânico ou que apontava responsáveis por tudo aquilo foi envolvido em espirais de silêncio. Em grande medida porque se vivia a tentativa, após 1917, de se alcançar a paz, depois de uma guerra devastadora onde milhões tinham morrido. Não era a gripe mortal mais assustadora que as trincheiras da Europa. Pelo contrário, a Grande Guerra preparou a todos para aceitá-la como contingência da vida. Nos tempos da internet, em tempos de grandes egos inflados, onde muitos se acreditam imortais e infinitamente poderosos, tudo flui, tudo é veiculado. Os silêncios e as razões irreais afloram junto com as avaliações realistas e consistentes. Buscar a sensatez, calma, tranquilidade e mansidão é busca humana infinita. É complexo conduzir a política em qualquer mundo, porque nem sempre há substância no que se coloca e se vive, mas muitas vezes há apenas fantasias. Há sempre negativas em entender nossa essencial fragilidade diante da existência. Mas é extremamente difícil conduzir a política em mundos nos quais a ilusão na infinita potência predomina,
porque neles predomina a insensatez, como bem anotou Bárbara Turner. Sem a temperança, sem o discernimento, sem o comando de valores objetivos, não se pode alcançar a visão correta, seja para a paz ou para a guerra. Esse é o grande desafio, porque só essa percepção da realidade pode nos garantir a plena capacidade de escolher, mesmo em tempos de perplexidade. Pois o bom senso é um importante requisito para o exercício equilibrado das decisões, isso é, para a prática da liberdade.